houve um percalço, houve um decreto não pôde vir por motivos de saúde. Vamos tentar ver se é possível algum reagendamento, ou se gostaríamos também a divulgação. Hoje temos connosco, conforme aqui no programa, o Frei José Nunes, para nos falar da exclusão à inclusão fraterna, dentro deste tema geral da esperança. Muitos já conhecem e muito bem o Frei José Nunes, conhecem tanto, tem currículo. O Frei José Nunes é doutorado em Teologia Pastoral pela Universidade de Pontifícia de Salamanca. Também tem uma licenciatura académica em Teologia Pastoral, Filosofia Pastoral, uma licenciatura pela Faculdade da Católica de Lisboa. Foi professor associado da Faculdade da Católica durante muitos anos, na área da Teologia Pastoral, uma atenção especial no campo da Teologia da Missão, que é uma especialidade também. Foi também conselheiro científico da Faculdade de Medicina, diretor do Instituto Universitário de Ciências Religiosas. Também coordenou a legislação da cadeira de Ciências e Cultura a outras faculdades da mesma Universidade Católica. Mas aqui diretamente relacionado com a província dominicana, foi um dos fundadores da presença dominicana em Angola. Também o Frei João Domingos, pelo qual é enviado para Angola. Neste ano, se Deus quiser, vai chegar aos 40 prazos professos. Também foi presidente do ISTA, em muitas ocasiões, continua na direção do ISTA, foi o primeiro diretor da revista dos Cadernos ISTA, você também tem livros de Cadernos ISTA e também ao dispor. Foi prior provincial durante 3 mandatos, entre outros cargos e responsabilidades também na província, e junto de capelanias e colégios e irmãs. É muito solicitado para inúmeras conferências e pregações e também tem colaborado com inúmeros órgãos de comunicação social ligados à igreja, nomeadamente na televisão. Também conhecido nesse campo. Tem mais uma coisa. Muito obrigado. Eu, em geral, gosto de currículos breves, mas deste até gostei, foi maior, porque dá a impressão, a falar e assim, dá a impressão que eu sou uma pessoa importante. Eu sou um Zé Ninguém. Eu estava a achar piada. E tanta coisa, cara. Uma palavra assim prévia para dizer que eu gosto muito de estar aqui convosco, para refletirmos em conjunto, para estudarmos um pouco a nossa fé em conjunto e aprofundarmos a nossa esperança. E também digo, gosto muito de estar aqui porque sinto que estou entre amigos que me têm dado muita coisa. E me têm dado, além da amizade, até me têm dado também muita sabedoria. E em concreto, daqui a bocado até já vou falar de um de vocês que está por aí, que me despertou para este tempo. Há muitos anos. Já quase há 50 anos. Então, vamos a isto. Da exclusão à inclusão fraterna. Deram-me este título quando fizeram o programa das conferências. Quem o preparou, depois a Manel e a Teresa, a Messias, depois discutido na Assembleia de Vista. E eu, sim, aceitei. Tem norma a aceitar. Mas pedi até a explicar, mas o que é que vocês pensam ao propor um título destes? E o que me disseram, se bem me lembro, foi isto. O Papa, na sua bula, fala de várias situações da exclusão, é um bocado a partir daí. Pronto. Então é a partir daí. A primeira, como é a partir daí,
a primeira parte da minha conversa é muito pouco analítica, é muito descritiva, é muito informativa, a partir de coisas que o Papa diz. Vai estar tudo entre aspas, portanto nem são palavras minhas. Na segunda parte, procurarei então problematizar um pouco a questão, ou refletir um pouco mais pessoalmente sobre esta matéria. Mas, portanto, a base desta conversa, porque da exclusão à inclusão, podia vir aqui um tipo de intersindical falar disso, não é? Quer dizer, a minha perspectiva é a partir da bula do Papa Francisco. O Papa, logo no número 1 da sua bula, diz isto: todos esperam, no coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Olha, hoje estão em miúdos, 15 anos a fazer um retiro. Esta noite, uma ex-colega delas, à meia-noite, foi atropelada no tempo. Chegaram aí todos a chorar. Não sabe o que é o dia da manhã. Sabemos. Não o dia de hoje, quando mais o da manhã. Bom, porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos. Desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. A gente não sabe o que é o dia da manhã, mas podemos viver com mais expectativas positivas ou negativas. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro, como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Não veio nada. Hoje também tive num batismo de manhã em Sintra com uma rapariga, uma miúda, parecia-me fantástica, com 30 anos, ia tocar, batizado uma sobrinhazita. Estava com umas dores de cabeça por alguma depressão, estava com uma depressão pós-parto, nem consegui. De maneira que 2 ou 3 pessoas comigo cantámos à capela. Bem, que era de uma capela. É isto. A gente às vezes, a vida parece um buraco negro. Não daqueles que fazem os cálculos físicos, mas daqueles que nós sentimos, não nos trazem perspectivas nenhumas. Que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. Portanto, que haja, toda a gente espera, futuro, sim, mas que esperemos com esperança, com atitude positiva. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar razões para isso. Na minha conversa, eu vou essencialmente tocar 3 tópicos. Que esperança para os excluídos? O Papa fala disso, fala de muitas situações de exclusão e de como é que pode ser oferecida esperança aos excluídos. Depois, que compromisso para a inclusão? Porque a inclusão fraterna não vai descer do céu assim, sem a gente fazer nada. Portanto, que compromisso para a inclusão? E depois as razões da esperança. Portanto, fundamentações da esperança. Vou falar sobre 2 tipos, na minha perspectiva. Assim que seja verdadeiro. Bom, então vamos à primeira parte mais descritiva, mais informativa, em que eu faço citações do Papa Francisco na sua bula. Os excluídos, os deserdados da esperança. Então o Papa fala numa série de pessoas e situações carentes, muito carentes de esperança. Pessoas concretas a quem há que levar a esperança. Vítimas das guerras, impossibilitados da transmissão da vida, presos, doentes, jovens, migrantes, idosos, pobres. Uma palavra sobre cada um deles. As vítimas da guerra. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo. Mais uma vez imerso na tragédia da guerra. Não é preciso desenvolver muito. Sabemos o que é a tragédia da guerra. Continua o Papa. Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, cientes das consequências que daí podem derivar a nível mundial?
Será excessivo sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? Será uma utopia realizada? O jubileu recorde que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que se fazem obreiros da paz. Portanto, às vítimas da guerra há que oferecer a paz, há que oferecer contributos para o alcançar. O que é até uma perspectiva das bem-aventuranças. Diz aí Mateus 5:9. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Percebemos bem. Ucrânias, Rússias, Palestinas, Israel. É preciso. É preciso. É mesmo preciso oferecer esperança. Pois, perda do desejo de transmitir a vida. O Papa tem falado muito ultimamente nisto. Uma coisa que nós, se calhar, não somos muito sensíveis, embora nós em Portugal tenhamos, é porque isto a perda do desejo de transmitir a vida não é apenas aquela tradicional defesa da vida que a Igreja faz em termos de defesa contra a eutanásia, contra o aborto. Não é bem nem só isso. Não é bem isso, nem só isso. É o problema realmente de crescimento, de dar vida, de gerar vida. E nós até devíamos ser mais sensíveis a isso. Porque, por exemplo, nós em Portugal temos como a taxa de natalidade é superior a 1%, coisa baixíssima. Então, por causa dos ritmos frenéticos da vida, dos receios face ao futuro, da falta de garantias laborais e da adequada proteção social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado das relações humanas, assiste-se em vários países a uma preocupante queda de natalidade. Também muitos de vocês trabalharam bem para isso, eu não trabalhei tanto. A abertura à vida com uma maternidade e uma paternidade responsáveis é o projeto que o Criador inscreveu no coração do corpo dos homens e das mulheres. Uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Cheio de pecado. Além do empenho legislativo dos Estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades crentes e da inteira comunidade civil em todas as suas componentes. A gente pensa, mas que isto tem a ver realmente com a esperança? Então, estas pessoas não querem ter filhos? Pois é, mas é que o problema é que não vêem futuro para poderem ter filhos. E, portanto, há aí, de facto, uma falta de esperança. É o que o Papa diz. Presos. Pense nos presos que, privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. Sentem-se, muitas vezes há para os presos uma gente bem lá, fizeram bandidagem, lá está. Mas também são pessoas carentes de esperança. E muitos estão presos, uma asneira estúpida em algum momento. O próprio Evangelho fala, visitar os doentes e visitar os presos. A irmã de Linda, pronto, começamos a visitar os presos. Então, faz esperança. Eu um dia fui, gosto de estar a falar destas coisas, não pareço outro conferencista que outro dia que falava que todas as coisas que faziam eram sensacionais. Mas como isto não fui eu que fiz, quando eu estava na paróquia de São Domingos de Benfica, havia uma missa às 4h30 da tarde do sábado. Esta hora justamente, ia começar agora, porque era a missa da catequese. E então tinha um coro, que era o coro da irmã Joaquina. Alguns de vocês já ouviram falar disso. Uma irmã terciana, que foi o ano passado. E ela, pronto, num coro de miuditas e tal. E um dia o pai de uma miúda chamada Oriana foi preso. E o grupo decidiu, não fui eu, o grupo decidiu ir-se. Então lá fomos à prisão visitar. É porque foi uma coisa terrível. Miúdos pequenitos, a passar por aquelas barreiras todas que há nas prisões.
como se fosse aquelas barreiras alfandegárias dos aeroportos, só que ali na prisão são várias, até chegares lá ao sítio. Bem, lá chegámos ao sítio da pai da rapariga. Os miúdos estavam absolutamente aterrorizados. Foi aquilo. Mas a verdade é que levaram esperança. E não só o pai da miúda, como prontos que tentavam jogar às cartas com os companheiros e tal, ao ver aquela miudagem toda ali, opa, foi uma esperança espetacular. É bonito. Proponho aos governos que no ano jubilar tomem iniciativas que nos restituam a esperança, formas de amnistia ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. Percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponde um compromisso concreto de cumprir as leis. Há tanta coisa a fazer, há tanta esperança a levar e tanta inclusão a construir. Doentes. Estou a seguir a ordem que o Papa usou. E a fazer citação, não é nada. Que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no carinho que recebem. Muitos de nós temos tido, ultimamente, pessoas muito doentes e a quem temos procurado ir, ver. Sei lá, ainda ontem tivemos uma vigília muito bonita, que estiveram muitos de vocês, nós de São Luís, e temos de visitar. Ontem telefonou-me a professora Cátia, uma professora da Católica, para além de dizer, vocês, os dominicanos, vocês não têm lá muita gente nova, mas os que têm são umas pérolas. Aproveitem vocês, que são alunos dela. E então, e ela telefonava-me a dizer, eu depois não estava a perceber, porque eu perguntei, então, mas já tiveste a miúda, porque ela está grávida. Não, afinal não é em abril, é no princípio de maio. E já agora estás-me a telefonar, é só para lhe dizer obrigado. Obrigado, não fiz nada. Depois fui ver a professora Ana Júlia. Eu também fui lá ontem. A professora Luísa, tudo querer. A tua aluna e professora da. Então fomos lá vê-la e ela falou, dizendo-nos já tinha-lhe dado a notícia da morte do professor Janário de Treino e é só para lhe dizer obrigado por ter ido lá. E não vejo motivo. Deus, obrigado. Mas é para o quê? Estar feliz. Pode-se levar esperança, pode-se levar alegria, não é? Oxalá não falta atenção inclusiva, porque todos aqueles que experimentam a sua própria facilidade, de modo especial, se sofrem de patologias ou deficiências que limitam fortemente a autonomia pessoal. Cuidado para que eles é um mínimo à dignidade. Quem esperança que exige assim para a sociedade ir visitar governos, mas também o cuidado que institucionalmente há que dar. A gente vai às vezes a hospitais. Ele é deprimente, pá. É deprimente. Ferrugem, a bosta. Como é que se pode ter esperança numa coisa no meio destes? Portanto, a esperança aos doentes não é só a visita, é criar condições que possam dar ânimo às pessoas. É o jovem, lá, uma conferência de jovem, já falou disto, a ilusão das drogas, a busca do efêmero, criam-nos e impelidos a gestos autoritários. Por isso, que o jubileu seja, na Igreja, ocasião para um impulso a favor deles, com renovada parte das gerações jovens,
mantenhamos próximos dos jovens a alegria e a esperança da Igreja do Mundo. Já sabemos e conseguimos fazer coisas sensacionais, como falámos aqui numa conferência já das primeiras, a primeira. Sim, às vezes conseguimos coisas sensacionais com os jovens ou muito comprometida com a criação de novos céus e nova terra. Há que investir nisso. Migrantes deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Tanto mais que são necessários. Ora, ontem eu ouvi nas notícias, ontem, em vários noticiários, ouvi na rádio, precisamos em Portugal urgentemente de 110 mil imigrantes tardivos. 5 mil para a agricultura, 10 mil para turismo e 95 mil. A gente até precisa. E essas pessoas vêm, não só, muitas vezes não são acolhidas, tanto mais, para mais precisando delas, como ainda são desfeitos por conceito, mau acolhimento, de tantos exilados, deslocados e refugiados, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violência e discriminação, sejam garantidos a segurança e o acesso ao trabalho e à instrução, instrumentos necessários para a sua inserção no novo contexto social. Possa a comunidade cristã estar sempre pronta a defender os direitos dos mais débeis. Há outro dia, aqui há um ano, não sei, já foi este patriarca, diz que ia criar uma paróquia para migrantes cá em Lisboa, isso já está a funcionar. Ainda não? Não, mas é a intenção. Generosamente, abre de par em par as portas do acolhimento para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Ressoa nos corações a palavra do Senhor. Disse, era estrangeiro e Cristo. O sentimento. Vamos a sua experiência. A sabedoria que trazem consigo a sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Dirige um pensamento particular aos avós e às avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram as suas raízes, compreensão e estímulo. Atenção aos idosos, às vezes abandonados, ou vítimas até de algum desprezo. As pessoas tanto da republicana e dos conventos, falar muito nessa necessidade de, nos conventos, ter uma cultura intergeracional, dos mais velhos acolher os mais novos e darem espaço a digitais e os mais novos terem um bocadinho de paciência. Povos de espírito, não está no evangelho.
face à sucessão de renovadas vacinas. Não por desviar o olhar de situações tão dramáticas que se vêem já por todo o lado e não apenas em certas empobrecidas e por vezes podem ser nossas vizinhas de casa. Frequentemente não têm uma habitação nem a limitação suficiente para o dia. Sofrem a exclusão e a indiferença do mundo. É escandaloso que num mundo dotado de enormes recursos destinados em grande parte para as armas, os pobres sejam a maioria. Não esqueçamos, os pobres são sempre vítimas, não os culpados. Portanto, lá está. Pessoas, situações carentes de esperança. E a esperança não é apenas como uma palavra amiga, importante. É um compromisso. Transformação do mundo. Esta descrição destas situações todas, o Papa, na sua bula, faz 3 apelos, que são apelos que ele faz em favor da esperança. Se nós realmente realizássemos, se nós nos empenhássemos nestas 3 tarefas, nestas 3 iniciativas, estaríamos certamente para a esperança ao mundo. Então, quais são os 3 apelos que ele faz em favor da esperança? E permitiriam passar da exclusão à inclusão fraterna. Essa é a nossa perspectiva. Primeiro, que os bens da terra se distribuam por todos de forma justa e os gastos com armamento se orientem para acabar com o foco. Está bem visto. Se a gente fizesse isto, estávamos a dar esperança a tudo e todos, a nós próprios. Mas estamos um bocado longe disso. A gente bem sabe que a agenda do Papa e, eventualmente, a agenda da Igreja não é a agenda dos políticos. Nós, os gastos do armamento, estamos a aumentá-los. Não estamos a... 2. Que os países ricos estabeleçam o perdão das dívidas aos países pobres. Não apenas por generosidade, mas por uma questão de justiça. Hoje agravada pela dívida ecológica Norte-Sul. Já na Fratelli Tutti e na Laudato Si, o Papa tinha falado disso. É que os países pobres têm realmente uma dívida brutal aos países ricos. Mas quer dizer, o perdão das dívidas não é assim uma esmola, uma bondadezinha que os ricos fazem aos pobres. Para já, os países ricos lucraram imenso com os empréstimos que fizeram aos países pobres. Os países pobres agora nem sequer podem pagar os juros, quanto mais o montante da dívida. E depois diz o Papa, já chamou a atenção a isto várias vezes. Eu acho que é coisa tanto profunda. Os países ricos são imensamente mais devedores aos países pobres do que o contrário. Porque os países ricos, com o seu modelo de desenvolvimento, estragaram o mundo, estouraram o mundo, ecologicamente falando. E os países pobres estão a sofrer com isso. Portanto, isso é uma dívida que os países ricos têm para com os pobres. O mínimo que podiam fazer era perdoar a outra. Este Papa vem lá da Argentina, das Patagónias, mas tem assim. Das Patagónias, mas não diz Pataquá. Terceiro, que a Igreja supere as divisões e construa a unidade. Realmente, um apelo em favor da esperança. Se a Igreja construísse a unidade, seria realmente um motivo de alegria e de esperança para muita gente cristã. Das várias confissões, que alcançaria a unidade, mas seria também um motivo de esperança para o mundo. Um sinal de unidade, de união, de comunhão possível. Estes 3 apelos que o Papa faz em favor da esperança são muito parecidos, têm semelhanças, com as 3 ações propostas pelo Papa para este Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro passado. Aí ele também fala de 3 coisas que têm semelhanças com estas que vinham na bula. Antes de mais, retomo o apelo lançado por São João Paulo II por ocasião do jubileu do ano 2000 para que se pense numa consistente redução, se não mesmo no perdão total da dívida internacional, pesa sobre o destino de muitas nações. Além disso, apelo ao respeito pela dignidade da vida humana, desde a concepção até à morte natural, para que cada pessoa possa amar a sua vida e olhar para o futuro com esperança. Particularmente neste sentido, gostaria de convidar uma vez mais para um gesto concreto que possa favorecer a cultura da vida.
Refirma à eliminação da pena de morte em todas as nações. Em realidade, esta definição, além de comprometer a inviolabilidade da vida, aniquila toda a esperança humana de perdão e reparação. Terceiro, atrevo-me também a lançar um outro apelo às gerações jovens. Neste tempo marcado pelas guerras, utilizemos pelo menos uma percentagem fixa do dinheiro gasto em armamento para a criação de um fundo mundial que elimine definitivamente a fome e facilite a realização de atividades educativas nos países mais pobres, promova o desenvolvimento sustentável, tanto quanto às alterações climáticas. A gente, em vez de diminuir, está em querer subir de 1 para 2% do gasto do armamento, mas já se está a falar em que temos de ir aos 5%. Agora, depois desta parte mais descritiva, informativa, mas que é o texto do Papa, que são as palavras do Papa, mas, enfim, parecem. Então, agora pronto, uma reflexão um pouco mais analítica, digamos assim, sobre esta questão. Começar aqui com 3 perguntas. Haverá motivos para a esperança? É preciso esperança. É preciso ter esperança. É preciso oferecer a esperança a quem vive desesperado. Mas haverá motivos para a esperança? E quais os fundamentos da esperança? A gente pode encontrar realmente uma âncora, até para usar palavras do Papa, para a esperança. Esperança em novos céus e nova terra. Esta expressão é bíblica. Um mundo novo. Esperança de que é possível a inclusão fraterna, título desta conversa. Mas isso não será uma ilusão voluntarista? Será mesmo possível? Ou é uma quimera? Então nós estamos aqui a tratar disso, da esperança na vitória da inclusão sobre a exclusão. A esperança pode ser vista e abordada de muitas formas. Só o princípio intersindical podia vir aqui falar disso. Na passagem da inclusão da exclusão à inclusão. Bom, a esperança pode ser vista de maneira muito simples, constatamos, logicamente, como uma atitude positiva na vida. Ou um otimismo. Mas isto vai ser já. A esperança também como forma de enfrentar problemas. Portanto, não desistir de encontrar soluções para situações complicadas. Também, de um ponto de vista espiritual, esperança na vida eterna. Esperança na vida para além da morte. São muitas maneiras de poder viver a esperança. Nós aqui, nesta conversa, consideramos a esperança não apenas como uma atitude pessoal, para o dia-a-dia, para a crença no futuro, mas sim como uma crença e um compromisso na vitória da inclusão sobre a exclusão. Portanto, nós somos companheiros da esperança, mas comprometidos na transformação da sociedade, da exclusão para a inclusão. Então, de onde nos vem a esperança? De onde nos vem a crença na possibilidade de um mundo de fraternidade universal? A gente acredita nisso. Mas de onde é que nos vem essa crença? Será tal ilusão? Certamente que há diversos tipos de respostas. Para além de razões de caráter temperamental, aquela pessoa é mais otimista, a outra é mais pessimista. Para além de razões de caráter temperamental, eu aqui refiro duas perspectivas que nos podem alicerçar a esperança. Uma mais filosófica e outra teológica, cristã. Mas volto a dizer isto. Reflexão pessoal, uma proposta de reflexão para vocês. Quer dizer que isto seja assim a verdade absoluta, claro. Bom,
Então, em primeiro lugar, uma perspectiva filosófica. A perspectiva a partir de um senhor Ernst Bloch, que eu conheci há 47 anos, por causa de um senhor que está aqui, chamado Abel Pena, que foi fazer um fim de semana de estudo, não apenas uma conferência, ao Porto, do ano que eu vivi no Porto, do ISTA. O ISTA foi fazer um fim de semana de estudo ao Porto. Foi o Frei Abel Pena, peço desculpa, nessa altura ele era Frei, com o Frei Matias, e foram lá falar do Ernst Bloch. Eu não conhecia. E a partir daí, este senhor é um filósofo alemão, que viveu maioritariamente no século XX, escreveu, entre muitas obras, o livro Princípio Esperança. Deixei dizer em alemão. Das Prinzip. Também. No seguimento, aliás, do seu primeiro livro, Geist der Utopie. Quem sabe alemão? Atenção que eu estou a falar. Então, o espírito da utopia. Esse senhor, claro, com a reflexão que fez, interessou-se muito por teologia. Um outro livro dele, Ateismus im Christentum. O ateísmo dentro do cristianismo. Eu, quando fiz a estudar na Católica um trabalho sobre o título de Filho do Homem, foi sobretudo ao Bloco que fui estudar. O Abel, ele é que devia estar aqui a falar. Mas, bom, um filósofo destes, com esta perspectiva da esperança, é natural, e é verdade, que tem influenciado gente muito importante que a gente conhece. Junto de Moltmann, que escreveu a Teologia da Esperança nos anos 70. Ou o Jean-Baptiste Metz, que escreveu a Teologia Política, também por essas alturas. Ou o Gustavo Gutierrez, que é especialista do Frei Gonçalo, com a Teologia da Esperança. Todos eles beberam Bloch. Bloch era um filósofo marxista da famosa escola de Frankfurt, com nomes famosos como Adorno, Horkheimer, Habermas. O Bloch desde sempre se interessou pela nossa insatisfação irrefletida. A nossa insatisfação irrefletida com a vida e de como podemos viver através do ciclo. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Uma espécie de fantasia. E, portanto, quase irrefletidamente, vivemos em buscas de esperanças. São célebres estas duas frases. Agito. Desde cedo busca-se algo, pedindo sempre algo, gritando. Não se tem o que se quer. O ser humano é naturalmente insatisfeito. E, portanto, espera sempre. Vive a esperança. A maioria das pessoas na rua tem o aspecto de quem está sempre pensando em outra coisa. Claro, dia a dia o ram-ram não chega. Está sempre à espera de outra coisa e a pensar. Essa insatisfação irrefletida é qualquer coisa de óntimo. Pertence ao mais profundo do ser humano, qual sonha acordado. Em geral, falamos do sonho ao dormir. E o Bloch fala muito do sonho diurno, do sonho acordado. O sonho diurno inclui o desejo de mudança do mundo. O conteúdo do sonho noturno está oculto e deformado. O conteúdo da fantasia diurna é aberto, fabulador, antecipador. E o que há nele de latente volta-se para a frente. Neste sentido, a verdadeira gênese não se encontra no começo, mas no fim. E ela apenas começará a acontecer quando a sociedade e a existência se tornarem radicais. O ser humano, onticamente voltado para o futuro, com a esperança. E sonhando com o futuro. A partir da insatisfação da vida presente.
Então, um pouco na linha do que escrevia o António Gedeão, na sua pedra filosofal, o Rómulo de Carvalho, o sonho comanda a vida. E sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Isto é mesmo o que o Bloco diz. O sonho, a utopia, o possível, desencadeia uma esperança. Que se torna o verdadeiro motor da história. Por isso, apesar de marxista, Bloch, marxista um pouco heterodoxo, já estamos a ver. Mas, por isso, apesar de ser marxista, Bloch já não crê, como afirmava Karl Marx, na luta de classes como aceleradora dos processos e avanços históricos. O que acelera a história? É uma visão curiosa, engraçada, que nos convida a ir ler um bocado este homem. Na Católica há uma professora que agora é a diretora do Centro de Estudos Políticos, Mónica Dias, que fez, em Frankfurt, a tese de doutoramento sobre Bloch. E um dia, conversando com ela lá na sala de professores, há 20 anos, estava a perguntar o que é que ela tinha feito e tal, e ela disse, sobre pensamento alemão, não sei o quê, sou pensador, e em Portugal ninguém conhece. O Ernst Bloch e tal. Eu disse, sim. Pois, comecei a dizer, eu sabia pouco, mas tinha aprendido alguma coisa com o Abel. E, portanto, comecei a falar do princípio expresso. Mas conheço? Sim. Ela ficou maravilhosa. Trouxe-me logo a tese dela para eu ver. Faço mesmo. Então, a utopia não é um sonho irrealizável. A utopia é o possível. A utopia é o que nos diz que temos que construir. Mas que isso está dentro de nós. Não é algo que se nos imponha exteriormente. Esta é uma perspectiva interessante. E eu, assim, por causa disto de ser egoísta, a gente está sempre a pensar por São Tomás e deu ser por São Tomás. Mas acho que podíamos estabelecer aqui um certo paralelo com a perspectiva de São Tomás de Aquino, ao falar da alegria e consequente esperança, as quais habitam a mais profunda realidade e anseio do ser humano, e que a tristeza e a desesperança aniquilam. Ele escreveu na Suma Teológica, a tristeza é entre todas as paixões a que mais dano causa ao corpo, justamente porque a tristeza se opõe à vida humana quanto ao seu movimento, isto é, quanto ao movimento que a alma tem. Nós, interiormente, nós temos um movimento que nos leva à alegria e à esperança. Por isso é que a tristeza é a coisa pior. Isto mata. Os amigos. Ceifa a alegria e a esperança. Concluindo esta perspectiva mais filosófica, muitas outras. A esperança garante a possibilidade de um mundo de inclusão fraterna, constituído simultaneamente um apelo ao compromisso da sua construção. Nosso sonho, novos céus e nova terra, sociedades de inclusão, de fraternidade universal. Isso é possível. Isso é possível. E leva-nos ao compromisso. Depois, também uma breve partilha sobre uma perspectiva cristã, não muito desenvolvida, tem várias referências disso. A perspectiva cristã como fundamentação para a esperança. Porque se pode acreditar e ter esperança no acabar com os excluídos deste mundo? Porquê é que acreditamos e temos esperança que é possível passar da exclusão à inclusão fraterna? E isso tem muito a ver com a radical fé na ressurreição. Coisa que o Papa também tem falado muito na bula, e também, olha, até na mensagem para esta Quaresma. A ressurreição de Jesus é a razão de vivermos ancorados na esperança,
Esta imagem da âncora, o Papa tem usado ultimamente, e eu acho muito bonita. Assim como a âncora ligada a uma corda ou uma corrente permite agarrar o barco ao fundo do mar e permite que o barco não ande à deriva em águas mais revoltas, da mesma maneira, cristão, ancorado, ligado a Cristo, ancorado a Deus, é-lhe permitido a esperança e não viver ao sabor da corrente, desesperando por aqui. Imagem, psicologia, analogia, eu acho que tem razão de ser. Então, a ressurreição de Jesus é a âncora dos permite. A esperança é dom de Deus, é uma virtude teologal. A gente aprendia isso, dizer bem pequenitos. 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Virtus, força. Teo de Deus. Portanto, é uma força que Deus nos dá. E essa esperança brota essencialmente da ressurreição de Jesus. Diz o Papa, lá no texto da bula. Jesus morto e ressuscitado é o coração da nossa fé. O São Paulo, ao enunciar este conteúdo em poucas palavras, ele usa só 4 verbos, transmite-nos o núcleo da nossa esperança. Transmitimos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Os 4 verbos: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. E aqui ancora-se, está ancorada a nossa esperança. Portanto, a ressurreição realmente tem muitos significados. Então, pode indicar que Jesus é que é a verdadeira vida. Não é o Nelson Mandela, não é o Moisés, não é o Abraão, não é a Teresa de Calcutá. Foi a Cristo, foi a Jesus. Deus ressuscitou como primórdio. A ressurreição também ensina que Ele é que é a verdadeira vida. Também a ressurreição representa a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. É com a ressurreição que Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles e diz-lhes: a ressurreição também tem esse sentido antropológico da vida eterna para todo ser humano. Jesus é apenas o primogênito entre os mortos. Os cristãos acreditamos que todos vamos para a ressurreição. Jesus é apenas o primogênito. Portanto, a ressurreição tem esses significados cristológicos, antropológicos, pneumatológicos. E além desses significados todos, também significa que a vontade de Deus é a vida e não a morte. Os homens, na sua liberdade, eram mortos. Mas a vontade de Deus não é a morte, é a vida. Portanto, a ressurreição significa que Deus é pela vida. E também tem esse significado, a partir daí, de que todas as mortes podem ser vencidas pelo compromisso transformador. Se o maior inimigo do ser humano, a morte, foi vencido, a ressurreição, então isso significa que todas as mortes do dia a dia, e as pobrezas, as misérias, e as guerras, as injustiças, e as tristezas, e as depressões, tudo isso pode ser vencido. As mortes da vida podem ser vencidas. A ressurreição de Jesus também pode ser vencida. E se tudo isso pode ser vencido, então há que empenhar-se no compromisso de transformação. É possível. A ressurreição de Jesus tem, portanto, um alcance escatológico, creio na vida eterna. Sim, a vida vencerá a morte, mas também tem um alcance bem terreno. A vida pode ir vencendo as mortes da nossa existência bem concreta. Doença, justiça, guerra, visões. E daí a esperança na felicidade da vida eterna e na possibilidade de novos céus e nova terra. É possível. Há que empenhar-se nisso. Nesse sentido, também a praxis de inclusão de Jesus, que ninguém discrimina,
que a tudo e todos acolheu, homens e mulheres, velhos e crianças, judeus e estrangeiros, escribas e fariseus, leprosos e doentes de todos os tipos, prostitutas e publicanos. Essa praxis de inclusão de Jesus confirma-nos numa praxis de compromisso transformador da exclusão para a inclusão, com a crença e a esperança da sua possível realização. Concluindo, ora, Alex faz dar. Então, ora, se são possíveis os novos céus e a nova terra, seja numa perspectiva mais filosófica, seja numa perspectiva mais teológica, se são possíveis os novos céus e a nova terra, se é possível a fraternidade universal sem excluídos, então há que empenhar-se no compromisso transformador da vida. De resto, como diz São Tiago, a fé sem obras está morta. Não, São Tiago era tramado, era muito concreto. Fé sem obras está morta. Acreditamos, é possível um mundo novo. Então, vamos trabalhar nisso. Portanto, e assim também termina o Papa a sua bula da esperança. Portanto, o próximo jubileu há de ser um ano santo, caracterizado pela esperança que não conhece o caso. Esperança em Deus. Com Deus. Mas atenção. Que nos ajude também a reencontrar a confiança necessária, tanto na Igreja como na sociedade, no relacionamento interpessoal, nas relações internacionais, na promoção da dignidade de cada pessoa e no respeito pela criação. Que o testemunho crente seja fermento de esperança genuína no mundo, anúncio de novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a harmonia dos povos, visando a realização da promessa do Senhor. E pronto, agora dizem vocês, não foi? Se não, vamos embora. Desculpa. Abel. Este teatro parece que a pessoa tem uma visão completamente diferente da Quixote. E quando me lembro de lá, quando me lembro mas na verdade é que aquilo chama-se a obra de princípio. E para fundamentar esse princípio tenho que ir buscar e lembro, por exemplo, uma referência que os nossos Estados envolvidos, nós temos todos, né? Sânscrito, eles não tinham maneira de dizer o futuro. Só tinham passado, por exemplo, isso deve ser só uma forma de expressão. Portanto, a linguagem real, se nota-se, por exemplo, nas línguas do sânscrito, tem uma complexidade de dizer isso, mais fácil chegou muito tarde. É uma dificuldade de buscar, mas mesmo assim, eu vou buscar para dizer também aqui, a própria língua diz. E, portanto, eu penso que ele tem uma visão holística, mais holística, desde a China, a Índia, a Pérsia, etc. Vai buscar qualquer elemento que pareça ser do seu princípio. Eu penso que não é datado na medida em que o tempo dele não era nada fácil. Sai do poder mundial, os livros são queimados, eu heterodoxo, e temos que seguir a análise. Pós-guerra, nesta
coisa, isso é melhor do que o futebol. Isso é uma coisa que nós temos que ter. Então, sobre o que é que se fala, outras dívidas. Isso. Vamos. Mas foi simpático para aqueles que têm dívidas. Aí, a esperança é muito. Se não há dívidas, é muita graça, muita gente, os povos, é um princípio de esperança. Mas eu tinha um bocado de certeza. A própria igreja via ler o Pai Nosso. O Pai Nosso, o pessoal nem se lembra, mas tem várias das vossas ofensas, assim como nós temos de ver. Quando estava a ler, as dívidas. Estava até Vitórios, Feira, já são dívidas. O Sr. Jerónimo traduz por dívida. De Vitórios nós. É Vitórios nós. E se calhar, aí era um pedir mais. Aí era um pedir mais, porque é mais fácil. Ofensa, se calhar, uma dívida. Está boa, pá. E portanto, dar aquilo que é justo. Mas, pá, tem a ver com a língua, muitas vezes, como é que se vê os documentos que são transmitidos, mas a tradição mantém, que a Noringa não é reformulada de outra maneira. Realmente, lá está, é isso. Antes da nossa dívida. Sei que nós contamos o que é importante. Mas a dívida aqui desse tinha a ver com a ofensa dívidas. Eu sentia-se sobrados. Sabes que, não quero interromper, mas já agradeço, sabes que na tal mensagem, o Papa Francisco, de 1 de janeiro, ele fala exatamente disso. E de que é preciso recuperar o que originalmente está na oração do Pai Nosso. A dívida. Mas olha, tem conversa que Sabes o que é que eu mais... ela tenta que é difícil de agarrar com algo assim. É difícil, às vezes. Temos para nesse sentido, não pensa em todos. Eu vou lá pensando, para dizer mais uma coisa, eu agradeço sempre por ser. Só isso já vale a pena ter vindo aqui. Então, querida amiga, diga lá. Foi há uns meses atrás, quando o Papa, foi no ano passado, quando o Papa decidiu lançar o ano 2025, este em que estamos agora, isto foi em 2024, lançar o ano 2025 como o ano da esperança, o ano jubilar da esperança. E por isso nessa bula, além deste aspecto da esperança que eu mais destaquei, ele depois também fala em outras coisas típicas do ano jubilar, as indulgências e essas coisas, mas eu não me meti porque acho que não tinha a ver com isto. Eu acho que, embora uma pergunta, isso é aquela pergunta que todos querem saber, é a pergunta que vale milhões, ou a resposta que vale milhões. Mas eu, apesar de reconhecer que a agenda do Papa, e em princípio a agenda da Igreja, devia ser a do Papa, que às vezes não é. A agenda do Papa não é a mesma que a agenda dos políticos. E, portanto, o Papa a dizer que é preciso diminuir o dinheiro para o armamento.
os políticos todos iam aumentar. Cada um no seu campo. Apesar disso, de eu reconhecer que há diferentes gente, eu acho que o Papa e a Igreja e os cristãos não podem demitir-se de dizer isto. Mas é impossível, mas isso é real. Mas temos que afirmar. E algum dia uma criança terá este sinal. Isso era como se pudesse ter. Não é? Mulher de esperanças, a mulher que está grávida. Falem para todos, falem para todos. Sexo, mas há vontade de qualquer coisa aqui, por exemplo, isso diz muito. Eu acho que sim, eu tenho falado muito disso, por acaso. Isso também. Gosto dessas pessoas. Precisava sempre ter os filhos. Estamos no Brasil. Teresa? Exato. Muito obrigado. Muito simples. Não vou desenvolver, mas muito simples. Assim como o Papa fala e faz 3 apelos em favor da esperança para o mundo e para a humanidade, eu faço 5 apelos para a Igreja. São os 5 apelos iniciais do movimento Nós Somos a Igreja. São os 5 apelos. Para a Igreja mudar, e aí acho que está tudo. Então, peço sim. Vou conversar um bocadinho sobre isso, rapidamente. Mas peço, vão ao Dr. Google, ver o movimento Nós Somos a Igreja. Isto quando nasceu, não sei, 20, 30 anos, não sei. Foi uma carta, 5 pedidos que cristãos fazem. E que vão desde a ideia concreta da sinodalidade, isto que agora apareceu há pouco tempo, já aí aparece. Aparece uma maior igualdade entre o homem e a mulher e a ordenação presbiteral das mulheres. A eleição dos bispos, ou pelo menos uma participação dos cristãos na escolha dos bispos, e já vão 3. Os outros 2 vocês vão ver no Google. Ok? Bom, para mim, isso é para mim. Eu acho que isso é que seria realmente a Igreja também trabalhar, comprometer-se, dando esperança. Pronto, é a perspectiva. E a de muita gente. Mas creio que ainda é assim bastante minoritário. Então, qualquer dia, fazemos aqui uma conversa sobre isso. Dentro. Não.
questão é que vai suscitar outra questão é a morte. Agora, Pois é isso. Era isso que eu estava a pensar. Que nós tínhamos que criar mais mediações, totalmente de acordo. É preciso. Apareceu uma nova doença, uma pandemia. Temos que criar novas condições, temos que ir à procura da vacina que nos trate. E a Igreja deve estar na linha da frente disso, claro. Portanto, temos que criar condições para mediações, temos que criar mediações para a construção do novo mundo e para nos darmos a todos esperança. Mas também é isso que acabaste de dizer, acho eu. É que já há muitos sinais dos tempos, já há muitos sinais de esperança. E na medida em que nós não os ocultarmos, mas os dermos a revelar e investirmos e os potenciarmos, aí estamos já não a criar propriamente novas mediações, mas a potenciar certas mediações. Quando nós aqui, numa conferência passada, há 15 dias, quando estava aqui a falar da juventude, e os jovens, sim, podem ou não, e como fazer, e como lhes dar esperança, e um certo derrotismo, porque as gerações hoje não são como as gerações de não sei quantos, e houve aqui logo quem chamasse a atenção, porque há coisas muito importantes que até têm sido feitas, até próximo de nós, que são motivo de esperança. A Jornada Mundial da Juventude foi uma coisa muito importante, até foi importante para a sociedade em geral, não foi só para a Igreja. A Missão País, até falaram disso, onde milhares de jovens vão todos os anos fazer, conviver com outras pessoas e trabalhar no desenvolvimento com outras pessoas. Quer dizer, e em todos os domínios, digamos assim, da vida, eu acho que há sinais dos tempos de carga positiva, porque também há os de carga negativa, mas há sinais dos tempos de carga positiva que têm que ser lembrados e potenciados. Isto não nos diz que se tenham de criar mais mediações e cada vez mais mediações, não é? Claro. Mas sempre que a gente cria uma instituição de apoio ao sem-abrigo, estamos a criar uma mediação, não é? E sempre que estamos a criar redes de visita uns aos outros e a idosos e a doentes, estamos a criar mediações. Planos concretos, não é? Pronto, isto mais uma vez, aqui, lembrando as nossas dificuldades dominicanos, nós nos capítulos provinciais, nos capítulos gerais, a gente costuma ter umas ideias bestiais, mas depois o problema é sempre isto que o está a dizer. Bom, mas como agora passar das ideias à realidade, ao concreto? Que mediações? Com prazos? Quem é que vai fazer? Por isso é que a gente precisa de gestão. Pastoral também com gestão. Se não houver ideias, É preciso que haja sono. Quer dizer, sem trabalho, sem ideias, na prática, vou dar as negras. Agora lá está. A esperança é a última a morrer. Quem não espera, desespera. Há tantos ditados ligados à esperança. O povo, não é que o povo é sábio. Não. Quer dizer, esse também vota mal e engana-se. Mas bom, João, nome bíblico.
também percebo. Era só associar isto, em princípio, foi dada há uma semana, no retiro das fraternidades dominicanas, em Fátima, a intervenção da irmã Rosilene. Da irmã Rosilene. Certo. Dentro da fé, esperança e do posicionamento da esperança do meio. Sempre importante a oração por fé. E o tema para mim é muito caro. Eu acho que filosoficamente é a grande força que é a esperança da vida. Acho que esse licença é e depois a ligação ao amor. Portanto, quando nós pensamos na realidade e pensamos na fraternidade dos outros, a associação à esperança. Eu agora queria associar isso. Há 11 anos. Desculpe lá estar a falar mal. Fiquei há 12 anos e pode-se calar, faz favor. Eu já sei o que é que vai dizer. Eu tenho que ir a uma missa agora ali. A igreja do processo há 12 anos. Uma igreja cheia às 11 horas e a comunidade de vida. Portanto, às vezes, não são, às vezes, tudo normal, Francisco. Eu acho que tem feito coisas extraordinárias, isso é que coisa, mas temos que manter a unidade. Temos que esperar o tempo para algumas coisas que o resto foi. Mas o principal é termos que não se conseguem criar uma verdadeira unidade de vida. E as coisas acontecem com as regras que existem. Eu acho que, diante dessa ideia, agora, a mediação a criar é vocês porem competição no alto. É tão simples. Você realmente, olha, muito bem, estamos contentes. E agora, vocês vão à vossa vida, vão beber uma cerveja e eu vou rezar uma missinha ali, está bem? Pronto, até à próxima. Muito bem. Da Rosilene, da irmã, e vai, se calhar, vamos pescar isto para, olha, isto para a revista dos em vez de, olha, ficamos a ganhar, em vez do Pedro Stress, vem a Rosilene